Pare um pouco e pergunte-se: quais são os seus pensamentos dominantes frente aos acontecimentos? Não para se acusar ou se culpar, mas simplesmente para tomar consciência de seus pensamentos e verificar se eles ajudam você a viver feliz. Tenha certeza, nós temos uma imensa capacidade de mudar o mundo e nossas vidas com os nossos pensamentos. Se você, como eu, tem um jardim, sabe como tratá-lo. A gente prepara o terreno, aduba, semeia, rega, tira as ervas daninhas. O universo se encarrega do resto. Com a vida é a mesma coisa. Quando você limpa a mente de todos os pensamentos negativos e lança sementes de pensamentos positivos, aquilo que você pensa germina lindamente. Se conseguíssemos nos concentrar no momento presente, tomaríamos as providências necessárias para resolver os problemas que se apresentam. Mas deixamos que nossa mente fique ocupada por pensamentos de culpa e autoacusação ligados ao passado, ou por pensamentos aflitivos sobre o que pode acontecer no dia ou na semana seguinte. Esses pensamentos não constroem nada, apenas nos enfraquecem. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que a única coisa que temos que controlar é a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas e nos libertar do medo. E lembre-se, o medo, assim como todas as outras coisas em que acreditamos, são somente pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. Artigo escrito por Louise Hay, a fonte Somos Todos Um. Boa noite, os ouvintes da Rádio Cidade 98.3. Mais uma vez, o prazer de estar com vocês, Fiorella Agostini, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um bate-papo na noite de hoje Temos a grata presença do professor Moreto, conforme eu já havia prometido para vocês, Geraldo Albino Moreto, que é filósofo, sociólogo, e foi professor universitário da Uniplac durante 34 anos, a quem eu passo a palavra nesse instante para que possa cumprimentar os ouvintes na noite de hoje. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer entrar em contato com os nossos ouvintes e transmitir alguma coisa a respeito da minha atividade. Como disse o Fiorello, professor da universidade, que eu tive que deixar esse trabalho já em 2001, quando tive um acidente cardíaco, problema de infarto agudo do miocárdio, e os médicos não me liberaram mais para qualquer tipo de trabalho. Mas a mente não foi afetada em nada, só o aspecto físico, o aspecto do pensamento não foi afetado, graças a Deus. E com prazer eu vim essa noite, a convite do Léo, a esta rádio para entrar em contato com os ouvintes. Eu agradeço de antemão, professor, a sua presença. E apesar de o senhor não ser, como eu digo, um sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, contribuiu muito, principalmente na construção dos livros, nunca se negou às consultas que lhe fazia para me orientar dentro da medida do possível, e eu quero aproveitar aqui de público para registrar esse agradecimento pela contribuição generosa que o senhor deu na formação da Sociedade do Pensamento Livre. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, eu deixo o senhor com a total liberdade, né, até do ponto de vista da sociologia, como o senhor vê o mundo, como o senhor vê a vida, como o senhor vê o ser humano, enfim, professor. Teça o comentário que o senhor julgue conveniente e que possa acrescer alguma coisa àqueles que estão nos ouvindo hoje. Bom, vou começar desde a minha infância. Eu nasci na roça, no Rio Grande do Sul, e já jovem, 12 para 13 anos, eu fui estudar em colégios, repúblicas. Isso durante 11 anos até o fim da universidade.
Mas aquela vida interiorana, aquela vida da roça, ela me trouxe um saber diferente do saber das escolas, mas muito importante. Quero lembrar que o homem que mora no interior, no sítio, ele não se julgue menos sábio do que aqueles que frequentaram a universidade. A universidade dá um saber formal. O que mora no interior tem o saber da vida. Ele vai para o mato, olha as árvores e sabe cada árvore qual é o tempo de vida, se ela presta ou não para a lenha, se ela presta ou não para outras coisas. O homem da cidade não sabe nem lascar um pedaço de lenha com machado. Então nós temos saberes diferentes, e eu agradeço a Deus de ter nascido no interior, na roça, porque eu consegui lá na roça um saber que as escolas não dão, que é o saber da vida. E esse saber da vida é importante. Ele não é tão perceptível, mas eu nunca esqueço uma vez, encostando o carro para uma pescaria, um senhor me disse: tira o carro daí, porque vai chover e você não sai. Estava na grama. Aí eu pensei, ele não quer que eu estrague a grama. 2 horas depois desaba um temporal. E não havia anteriormente uma nuvem no ar. Aí eu perguntei para ele, como é que o senhor sabia que ia chover? Ele disse, as formigas tinham saído do carreiro. É o saber do homem do sítio. Então, todos nós devemos prezar os tipos de saberes que temos. Depois de formado, eu me formei antes da Revolução de 64, o que possibilitava lecionar matérias. Então, alguns podem ter me conhecido porque eu lecionei 18 anos no colégio, antigo colégio diocesano de Lages, lecionava a cadeira de matemática. Depois lecionei matemática no colégio industrial e no CIS. E em 1995 me aposentei como professor do Estado em matemática. Em 1970 começou a ser fundada em Lages uma faculdade destinada à formação de professores. E eu comecei a lecionar a cadeira de Sociologia. Depois fiz pós-graduação na Getúlio Vargas do Rio e na Universidade Católica de Belo Horizonte. Esses estudos ampliaram o meu conhecimento, mas o real conhecimento vem da vontade da pessoa de ampliar seus horizontes, de enxergar um pouco além. E eu me considero um assíduo leitor de livros. Nem sempre os livros nos ensinam coisas tão necessárias, mas eles dão os fundamentos para a gente exercer a profissão do magistério. E muitos foram meus alunos e posteriormente se tornaram professores. Como o Léo disse, 30 e tantos anos, não chegou a ser 34 porque a doença me tirou da sala de aula um pouco antes. Mas mais de 30 anos eu lecionei sociologia, lecionei psicologia social também, e sempre observando um detalhe: a sabedoria dos livros não é tudo. Eu lembro um sociólogo, Gabriel Tarde, francês. Ele definiu o ser humano no seu livro: o homem é um ser datado e locado. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Eu espero, vou pegar exatamente de onde o senhor parou, né? Dessa citação do sociólogo, para que o senhor dê continuidade à sua fala, que está bastante interessante, e acredito que os ouvintes estão gostando demais do nosso bate-papo aqui. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinho.
Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Dorime, interrimo ad appare dorime. Bem, amados ouvintes, voltamos na noite de hoje. Estamos tendo o prazer da presença de Geraldo Albino Moreto, sociólogo, filósofo, professor bastante conhecido na nossa região serrana aqui, e uma pessoa de um saber assim fantástico. Ele me deu o prazer de me acompanhar em algumas pescarias, né? E me lembro uma ocasião que, até para testemunhar a favor do que ele está colocando aqui, eu sei que ele não precisa desse testemunho, mas porque eu fui um testemunho ocular disso, quero dividir com os ouvintes. E lá no sítio era interessante que o pessoal do sítio se aproximava do nosso acampamento e o professor tecia comentários sobre, por exemplo, por que o pato se alimenta assim, o nome daquela árvore, essa é a fruta do mel, isso é aquilo, isso é aquilo. E esse conhecimento vasto dele intrigou os sitiantes, né? E quando foi no dia seguinte, ele precisava cortar uma vara de uns 5 metros de comprimento. E aí ele pediu para os sitiantes para poder cortar aquela vara. Não, sem problema, professor. E aí eles me disseram no particular, disse: Fiorello, nós vamos acompanhar ele, porque nós vamos pegar ele, não é possível que esse homem saiba tanta coisa. E aí seguiram para o mato, e quando retornaram, daí eu digo: e daí, como é que foi? Diz: não, o homem é fera. Nós perguntamos o nome de 30 árvores, ele respondeu todas e tinha mais 5 que a gente não sabia. E isso eu testemunhei pessoalmente, por isso estou dividindo com vocês. Mas, professor, voltando então naquela citação que o senhor vinha fazendo do sociólogo francês. Eu tinha observado uma afirmação de um sociólogo francês chamado Gabriel Tarde mesmo, depois do meio-dia. O sobrenome dele é igual. E o Gabriel definiu o ser humano como sendo um ser datado e locado, como dissera antes. Se a gente pensar superficialmente, vai perceber que realmente nós somos seres datados. Quer dizer o quê? Temos uma data. Se tivéssemos nascido, por exemplo, há 200 anos atrás, a nossa maneira de pensar provavelmente seria muito diferente. Nós pensaríamos como pensávamos as pessoas há 200 anos. Eu, que já passei dos 70 anos, observo meus netos e outros jovens que lidam com toda a facilidade, com tablet, com essas parafernália eletrônica de hoje, e eu já não tenho a mesma facilidade, eu tenho outra data, eu sou datado da primeira metade do século passado. Eles são datados deste século XXI. Então eles já nascem, já estão em contato com a tecnologia. E a gente se sente quase obrigado a acreditar realmente nós somos seres datados. E também somos seres locados. Nascemos num lugar, numa localidade. Eu nasci no Rio Grande do Sul, vim a Lages em 65, e naquele ano caiu a ponte. Eu saí de manhã de Porto Alegre, e no mesmo dia que cheguei em Lages, caiu a ponte. Até hoje não voltei mais para Porto Alegre. Então eu estou, em função de um acidente, eu sou lajano com muito orgulho e gosto muito dessa região toda. Mas se eu, em vez de ter nascido no Brasil, já que somos locados, nossa localização é sul do Brasil, se eu tivesse nascido, por exemplo, na Hungria, eu pensaria como um húngaro, não dá bola para nada, baixa a cabeça. Eu já estive na Hungria, é uma dificuldade a gente se relacionar. Diz uma coisa, eles respondem apenas com uma palavra,
Eu provavelmente, se tivesse nascido na Hungria, seria igual aos húngaros. Tivesse nascido no Japão, me comportaria como um japonês. Então, o meu comportamento está muito ditado pelo local. Eu sou locado. Quando a gente olha essa afirmação de Gabriel Tarde, dá vontade de aplaudir. Realmente, nós somos pessoas datadas e locadas. Daí a gente pensa um pouco mais e vê que isso aí é uma grande besteira. Porque o pensamento mais profundo, ele não tem data e não tem local. Aquilo que Paulo Apóstolo escreveu, ou Confúcio escreveu, quem lê Confúcio e lê Paulo Apóstolo parece que é a mesma pessoa. Ou Buda, sei lá eu, aquilo que foi dito há mais de 2000 anos atrás por Cristo, muita coisa ou tudo é válido ainda hoje. A verdadeira essência da pessoa está muito além da data e do local. Nós, seres humanos, somos muito mais do que seres datados e locados. Aceitar o homem como um ser datado, um ser locado, apenas isso, é deixar o que há de mais profundo do homem de lado. Por isso, parabenizo esse trabalho que o meu companheiro, meu amigo de muitos anos, o Fiorello Agostini, está fazendo. O que ele está fazendo? Tentando fazer com que o homem pense. A introspecção não é datada e nem locada. Então o Gabriel Tarde, ele vai ter que, já é falecido, mas teria que rever o conceito que ele tem de homem. E por isso, quando a gente lê, estuda, percebe uma coisa, cuidado. Aquilo que aparentemente é verdadeiro pode não ser, na realidade, uma verdade profunda. Excelente observação, professor. A gente costuma tecer um comentário a respeito da leitura, né? Que de certa forma o saber está naquele que avalia, né? Então eu acho que sempre avaliar com profundidade aquilo que se está lendo, né? Na sociedade a gente sugere até a prática da introspecção compreensiva quando da leitura. Quer dizer, ou seja, leia determinada coisa e se detenha um pouco para pensar sobre aquilo que leu, para entender de fato o conteúdo, para ter uma interpretação muito próxima de uma verdade que talvez tenha uma relação mais íntima com você mesmo do que com aquilo que foi lido, né? Achei muito bem lembrado pelo senhor. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos aqui. Tenho certeza que esse bate-papo hoje, né, eu estou interferindo pouco porque eu quero aproveitar o máximo dessa hora de programas que nós temos aqui do Geraldo Moreto, que sei que é difícil ele dispor de tempo para estar conosco. Então essa noite de hoje realmente vou reservar o tempo maior para que ele possa expor as suas ideias, para que a gente possa agregar saberes com esse conhecimento vasto adquirido ao longo da sua experiência de vida. Até daqui a pouco, ouvintes. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje com a presença grata aqui do Geraldo Albino Moreto, sociólogo e filósofo, que está falando um pouco aqui do seu entendimento da vida como sociólogo, falando um pouco da sua experiência como professor. Professor, e a educação? Como é que o senhor vê esse tempo de experiência que o senhor teve com a universidade e nos dias de hoje? Como é que o senhor tece um comentário até do seu ponto de vista como sociólogo? Eu vou falar um pouco da minha experiência, por exemplo, no lecionar uma matéria que para muitos é uma matéria difícil de ser compreendida, que é a matemática.
Como trabalhei 35 anos com matemática, eu sempre tive a preocupação de fazer com que o aluno me entendesse. Jamais dei provas para provar que o aluno não sabe. Se ele soubesse, não precisava ir à aula. Então, às vezes, eu vi colegas, não muitos, graças a Deus, mas colegas que queriam provar que o aluno não sabia. Quando toda a função do professor é exatamente o contrário, é buscar a felicidade de perceber que o aluno está aprendendo. Quando eu sentia que o aluno aprendia, eu me sentia bem, era uma realização. Falando da educação hoje, como está a educação hoje, eu não posso tecer comentários mais realistas, porque eu estou um pouco afastado, aposentado, né? Estou um pouco afastado, mas não me furto de ouvir comentários a respeito. Às vezes dizendo, o aluno fica na sala de aula, mexendo no seu celular, e se a gente manda parar com o celular, eles não param, desrespeitam o professor. Eu nunca tive problema de disciplina em sala de aula. Eu acho que é questão de postura. Quando uma pessoa tem postura, os outros seguem essa postura. Eu estava esses dias falando com um neto meu, ele tinha celular. Perguntei para ele, você pode usar na sala de aula? Não, na sala de aula eu não posso. Ele estuda no antigo colégio diocesano, hoje Bom Jesus. Aí digo, e se você usar o celular na sala de aula? O professor tira e entrega para o diretor lá, o gestor. E quem pode ir buscar é só o pai. E o pai disse que não vai buscar o celular. Se me tirarem o celular, o pai disse que não vai buscar. Nessa resposta eu vi muito clara uma posição que os pais deveriam ter. Tem que acompanhar as decisões do colégio. Deixar que a educação seja apenas uma atribuição da escola é um erro grave. A educação é compartilhada, a escola apenas ensina conteúdos. Agora, o real comportamento, a seriedade, ela é dupla, tem mão dupla, vem da escola e vem da família. Então a escola não desobriga os pais da educação, da formação, da disciplina. Isso se aprende em casa, começa a se aprender em casa. Então, quando um aluno não respeita o professor, eu pergunto, será que ele respeita os pais? Os pais nem estão aí. Às vezes a pessoa é um marginal porque sempre foi marginalizado. Desde criança, às vezes no lar, ele estava à margem, não era importante. Então, se ele é marginalizado desde sua infância, consequentemente ele vai estar um pouco à margem na escola. E pode depois se tornar um marginal sem ter o mínimo de culpa, que a culpa nasceu na sociedade que se preocupa muito com a criança aprender para ter uma profissão que renda. Quem é que disse que o dinheiro resolve a vida de todos, ou todos os aspectos da vida? Ele resolve alguns aspectos. Agora, a essência não é econômica. A essência é uma formação muito mais profunda. E novamente volto a elogiar essas ideias do pensamento que o Agostini defende, essas ideias da liberdade do pensamento, da introspecção. Então, um pai que estiver me ouvindo, pensa, você realmente educa seu filho? Ou espera que a escola só eduque? Porque se nós esperarmos que só a escola tenha a responsabilidade de educar, nós temos um problema sério na nossa sociedade. Eu julgo
que a educação hoje, ela depende muito de onde ela está sendo feita. Por que certos países conseguem ter uma educação de ótima qualidade? Não é só porque os professores ganham bem e são preparados. É porque a vida na família também tem seriedade. E aí nós começamos a medir a nossa responsabilidade com os jovens que são o futuro deste país. Eu já estou na terceira idade, como se diz. Alguns dizem melhor idade. Melhor não, né? É nessa idade que aparecem as doenças. As dificuldades. Mas ainda é muito bom, eu diria. Apesar disso, ainda é muito bom ficar velho, porque não há terceira via. Ou ficar velho ou morre. Ou morre, é verdade. As opções são poucas, né? Então, é interessante, professor, dentro desse raciocínio que o senhor está levantando, né? A gente costuma dizer que a sociedade do pensamento livre tem em si que a essência do ser, né? Todo ser, ela é boa. E que o mal, por vezes, é contingente ou opcional, né? Contingente quando ele é consequente, como o senhor coloca, de uma má educação, de aquela pessoa estar à margem, de não ser inserida no contexto do todo, tanto familiar quanto social, né? Então, às vezes, é uma contingência, porque é aquilo que se aprende desde pequeno, essa exclusão, etc., e mais tarde se traz isso até para a vida adulta. E opcional, quando se tem consciência do erro, e mesmo se tendo consciência do erro, se opta por ele. E de certa forma, a ideia da introspecção e o que a gente percebe é que ela nos remete realmente a essa essência, né? Ao questionar-se esses erros perenes, né? E buscar na nossa própria essência aquilo que é realmente nosso, que nos identifica, que é o bem, que é sempre a busca de um grau de acerto maior. E eu concordo plenamente com essa questão da educação. Eu acho que não é uma responsabilidade só da escola, né? E muitas vezes essa responsabilidade é transferida para a escola, como se a escola tivesse que resolver isso, e não é. Quer dizer, ela vai agregar ensinamentos, mas obviamente que vem de casa, principalmente a questão do comportamento, de aceitar as normas, né? Aquele limite que a sociedade coloca muito bem. A sociedade, de um modo geral, nos impõe limites, porque se não há regras, como é que vamos ter uma vida, né? E a escola não é diferente, a empresa não é diferente, quer dizer, tudo tem as suas normas e regras que devem ser observadas e respeitadas, né? E vejo muito, muito interessante esse seu comentário nesse sentido. Continue, professor, fique à vontade. E a introspecção, o pensamento, nos conduz a certa calma, termos mais paciência, termos calma. Eu observo motoristas que por qualquer motivo buzinam, saem em alta velocidade. Por que no carro nós temos pressa e quando andamos a pé não saímos correndo? Então essa agressividade que às vezes a gente tem ao dirigir, ela é fruto da falta do pensamento que nos conduz a uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade. E eu diria mais, quando a gente limpa o pensamento, quando a gente faz uma introspecção, melhora até o físico. Por quê? Porque dormimos melhor, descansamos melhor. Não esqueçamos, nós somos um todo. O corpo, ele é governado pela nossa mente. E se tua mente vive atrapalhada, preocupada demais com o ter, com negócios, com, sei lá, muito voltada para o econômico, para o fazer coisas rapidamente, você não terá a calma suficiente para ter um bom repouso. E acaba também tendo dificuldade de relacionamento, às vezes com a esposa, às vezes com os filhos, ou com as outras pessoas mesmo, dizendo nomes, como se a gente fosse de novo dar um nome para as pessoas. A calma se consegue com a calma da introspecção. No momento que você começar a pensar na tua vida, tu não pensa aceleradamente, celeremente, correndo, que eu tenho que terminar meu pensamento num minuto. Não existe isso. Então,
à medida que a pessoa começa a introspecção, começa a pensar, ela vai ter toda uma vida um pouquinho mais calma, mais serena. Porque o que queremos da vida além de uma calma, de uma serenidade? As doenças são parte do corpo que não necessariamente devem afetar a mente. A mente pode continuar livre, trabalhando, pensando. Eu ainda, apesar de tanto tempo já de aposentado, eu ainda não dispenso leituras, mas não qualquer leitura. Boas leituras, porque eu sinto que elas me trazem uma certa tranquilidade, um certo conforto. Eu também não abro a mão de uma certa prece. Respeito todas as religiões e todas as opções de introspecção. Mas para mim se faz bem. Então, se faz bem, por que não fazer? Nós vamos para mais um breve intervalo e vamos voltar no próximo bloco para abordar exatamente esse assunto. Quer dizer, como o senhor vê a espiritualidade, como o senhor vê as religiões de um modo geral no momento atual, né? O que elas podem produzir de bom no sentido humanitário como um todo. Nós voltamos daqui a pouco, mais um breve intervalo, voltamos em seguida. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes. Na noite de hoje temos a grata companhia do professor Geraldo Albino Moreto, sociólogo e filósofo, que está aqui nos falando um pouco da sua experiência de vida, também como sociólogo. Eu queria fazer um lembrete aos ouvintes, que nos dias 27 a 30 de agosto nós estaremos presentes na Autotol, Feira Internacional do Setor Automotivo. A Sociedade do Pensamento Livre vai proferir algumas palestras nesse evento e a gente estará presente lá com o nosso estande, com o nosso portfólio de ofertas empresariais, enfim, em todos os segmentos, né? Então, de dia 27 a 30 de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis, Autotol, Feira Internacional do Automobilismo. Isso aqui é um trabalho do nosso mentor empresarial, Andrés Valdrigues Lins. Um abraço para o Andrés, que está sempre ligado com a gente. Também os ouvintes internautas, os sócios pensadores aí do Rio Grande do Sul, de Caxias, Passo Fundo, Vacaria, Criciúma, Vanderlei lá em Criciúma, que será um dos nossos próximos entrevistados. Pessoal de Florianópolis, aí o Maurício, a turma toda da Aqua Jardim, a Morella, que estão nos acompanhando na noite de hoje via internet. Agradeço a todos os ouvintes. Lembrando que as perguntas e os telefonemas que a gente tem recebido, nós estamos, como já falei para vocês anteriormente, guardando para a gente editar um programa para que assim possa responder coletivamente, né? Fazemos um programa daí só a respeito de dúvidas que estão surgindo ou perguntas que estão surgindo. Gostaria de lembrar também que a Sociedade do Pensamento Livre tem encontros semanais na cidade de Lages, toda sexta-feira, às 20 horas, na Avenida Belisário Ramos, 5194, anexo ali à loja Peixe Vida. Serão muito bem-vindos, apareçam lá conhecer a gente. Nós fazemos uma breve prática da introspecção. É interessante que hoje o Geraldo fazia um comentário, né? Que quando a gente pensa não dá para ser célere, ou seja, não pode ser muito breve. E é tão verdadeiro porque nós fazemos 10 minutos, né, de silêncio, com olhos fechados e tal. E é interessante que o comentário quase equânime no final da introspecção é que o tempo foi curto, né? Então, obviamente que isso nos leva a um tempo maior, daí que a gente vai se disponibilizar no dia a dia a partir do momento que se adquire a prática. Então, os encontros em Lages, sempre às sexta-feira, às 20 horas, na Avenida Belisário Ramos, 5194. Pessoal que estiver passando pelo litoral, lá em Balneário Camboriú, funciona às quarta-feira, na rua 3.300, número 630, sempre a quarta-feira, 20 horas da noite. Serão todos bem-vindos. Voltamos aqui com o professor Geraldo. Eu gostaria, já que o professor entrou nessa área, eu sei que ele gosta muito de Francisco, já esteve lá visitando a capela de Francisco e
falasse um pouco da vida espiritual, da importância da vida espiritual, da influência das religiões, da influência benéfica relacionada ao mundo como um todo, professor. Se o senhor puder nos dizer alguma coisa a esse respeito, deixa a seu critério ali, o comentário. Bom, sobre a religião, eu a vejo desde a raiz da própria palavra. A palavra religião, ela vem da palavra religar. Poderíamos traduzi-la para o português, religar. Religar o que ao que. É nós nos religarmos a uma realidade sobre a qual nós não temos certeza. Existe eternidade? Não sei. Porque eu não sei é que eu tenho fé. A fé é a falta de certeza. A pessoa que tiver certeza perde uma das maiores qualidades de todas as religiões, que é a fé, acreditar naquilo que não se tem certeza absoluta. Então não fique preocupado, mas eu não tenho certeza. Claro que não tem, por isso precisa ter fé. A fé é a falta da certeza absoluta. Eu não tenho fé nenhuma de estar aqui na rádio, eu tenho certeza. Eu não tenho fé que eu tenho 2 pés, eu tenho certeza, eu enxergo meus pés. Então a fé é o quê? É um pouco a ausência de certeza, mas a crença que pode ser assim, pode existir algo além desse tempo que nós temos. Eu tenho certeza da existência disso? Não, eu tenho fé, é diferente. As religiões em geral, todas elas propõem algo além do agora, além da vida. Algo que perdure mais tempo do que a vida cronológica que nós temos aqui na Terra. É isso que propõem as religiões. Então, as religiões, sejam quais forem, elas têm princípios muito comuns, muito válidos. Se a gente lê Confúcio, como já disse anteriormente, parece estar lendo Paulo Apóstolo e depois descobre que ele foi anterior. Os maometanos lá que estão brigando lá em Israel com os palestinos, alguns deles seguem os princípios de Maomé, mas Maomé é posterior a Cristo. Aquilo que ele escreveu foi no ano 600 e as verdades elas mudaram um pouco, porque certas coisas de usar necessariamente burca, isso aí é comportamento. Agora o pensamento é acreditar em algo que venha depois. Eu diria, as religiões em geral mal não fazem, bem fazem. Então por que combater uma religião se ela mal não faz e ela faz bem? E eu pratico uma delas, não importa qual. Não necessariamente a prática é tudo. O pensamento anterior à prática é que é importante. Porque, por exemplo, ser ritualista, a pessoa que vai a uma cerimônia religiosa, ela vai a um rito. Então ela está sendo ritualista, não espiritualista necessariamente. O ir pode ajudar o ser, mas não é o todo, não é toda a religião. A frequência a ritos é um aspecto que às vezes nem é o fundamental, não é o principal. O principal é a essência do que se crê, do que se acha. Sobre o pensamento livre, ele não combate nada em qualquer religião e nem propaga uma determinada religião. Por isso que é livre. Eu simpatizo com esse pensamento exatamente porque dá liberdade. Quando nós achamos que só uma religião salva, a gente vai perceber que as religiões no máximo têm 4.000 anos. No máximo.
o cristianismo, que é a principal religião do Brasil, cristianismo, seja ele protestantismo, kardecismo e catolicismo, não importa, o cristianismo, ele tem apenas 2 milênios. Quando nós sabemos que o homem existia aqui na nossa região de Lages há no mínimo 10 mil anos, então 8 mil anos esses caras não tiveram nada de destino eterno. A salvação só aconteceu a partir do ano 2000? Não. Então essa liberdade de sabermos que não sabemos tudo sobre a religião é que é fundamental. Você tem práticas, mas você não sabe tudo. E a realidade é que eu tenho que aceitar que ela é aberta, espiritualidade é ampla, senão eu condeno todos aqueles que nasceram há milênios. A gente está elaborando agora o 3º livro da Sociedade do Pensamento Livre, e a proposta desse livro é a plenitude do ser material e espiritual. E eu lembro que um dos comentários que é feito a respeito, por exemplo, do ateu, o autor do livro coloca o seguinte, que enquanto o ateu questiona o ser espiritualizado, ele não se planifica, porque aquilo às vezes não conjuga com a sua forma de ser e de pensar, ou com a individualidade, né, que é tão diversificada nos seres. Quer dizer, algumas pessoas creem, outras descreem, né? Mas que se ele se ater àquilo que lhe é comum, talvez ele se planifique na materialidade, né? Mas seria uma perda de tempo falar de algo ao qual ele não consegue atingir num plano mínimo. Então seria um desgaste absurdo e desnecessário ficar debatendo. Quando a gente defende isso, é exatamente na questão da própria ideia, né? Porque a Sociedade do Pensamento Livre, ela tem uma ideia eclética, mas de tentar fazer disso uma realidade. Eu sei que parece um tanto quanto utópico, mas quando acabar a utopia, acaba o sonho, né? Então eu acho que sonhar é algo que também move a vida. E a ideia da Sociedade do Pensamento Livre, e por isso que nós usamos como ferramenta principal a introspecção, porque a introspecção cuida da individualidade. Ou seja, cada um dentro da sua realidade, do seu conceito, quer dizer, de acordo com aquilo que ele julgue coerente para a sua vida ou interessante para a sua vida, é sobre aquilo que ele vai pensar, né? Mas longe de querer levar para o outro aquilo que é a sua verdade. Ou seja, então a gente tem percebido que está realmente ocorrendo essa possibilidade de uma vida humanizada, pacífica dentro da Sociedade do Pensamento Livre, com pessoas de vertentes diferentes, com pessoas que acreditam. Eu falei aqui recentemente de um pastor da Universal, durante 18 anos pastor, hoje membro da Sociedade do Pensamento Livre em Balneário Camboriú, pastor Marcos, né? Como nós tivemos a grata satisfação do padre Ivo de Porto Alegre, que esteve em férias em Balneário, o primeiro ano ainda a Sociedade de Informação frequentou conosco durante o mês de férias, e recentemente nos deu a alegria do retorno e disse: o primeiro lugar que eu vim foi ver se a sociedade estava funcionando. Daí veio adquirir os livros que na época ainda não estavam à disposição. E isso mostrou para nós que, poxa vida, como é fantástico, quer dizer, uma pessoa que tem um pensamento determinado, poder sentar-se numa sala e conversar com pessoas diferentes, né? Com ateus, com crentes, com evangélicos, com cristãos, né? E eu acho que isso é a vida humana. A vida humana, hoje ainda mais na era da informática, é cada vez mais plural, né? É cada vez mais horizontal, menos vertical. Então as pessoas pensam de muitas maneiras, há uma diversidade muito grande de pensamento. E a ideia da Sociedade do Pensamento Livre é efetivamente respeitar um pouco essa individualidade. Obviamente sabendo sempre da importância da espiritualidade. Por isso pedi até para o senhor, que conheço uma pessoa tremendamente espiritualizada, né, que tecesse um comentário a respeito. O papo está maravilhoso, nós estamos chegando infelizmente ao final do programa. Como eu digo, esse espaço aqui é tremendamente pequeno, né, porque os assuntos são de uma grandiosidade enorme. Eu quero deixar o microfone à sua disposição, professor, lhe agradecendo imensamente pela sua presença aqui, agradecendo mais uma vez pelo quanto o senhor contribuiu na formação da Sociedade do Pensamento Livre, me instruindo inúmeras vezes, ocupei o seu tempo diversas vezes, nunca me negou esse tempo. Eu fico muito grato ao senhor e deixo o microfone à sua disposição para as considerações finais.
é importante nós percebermos, alguns têm dificuldade de aceitação de algo superior. Eu não diria que ele é ateu, ele é agnóstico, como a própria palavra de origem grega diz, agnostere, não tem condição de conhecer. O agnóstico é aquele que admite que não temos condições de conhecer nada. Então ele simplesmente vive como se nada existisse e vai rolando os dias, um dia após o outro, sem se dar conta que ele é um ser humano que precisa começar a pensar se não pensou até agora. O que o mundo de hoje carece não é só de uma, ou necessariamente de uma religação, uma religião. O que o mundo de hoje carece é de oportunidade de pensar em si mesmo, voltar-se para dentro dele mesmo. Procure buscar em você mesmo, você vai encontrar maravilhas. E não se esqueça, só você poderá encontrá-las. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, professor. Deixamos aqui o programa sempre à sua disposição, será sempre um prazer tê-lo conosco quando isso for possível, né? E agradeço e espero que os ouvintes que nos acompanharam até aqui tenham gostado da nossa entrevista na noite de hoje, acredito que sim. Volto a frisar, aqueles que tiveram alguma dúvida em relação à internet, às vezes dá alguma falhazinha, não consegue acompanhar na íntegra, que na próxima semana, provavelmente até o final da próxima semana, esse programa de hoje já estará disponível no YouTube. Então, para você acompanhar de forma mais integral alguma coisa que você quer rever do que foi aqui comentado, você pode acompanhar. Todos os programas estão sendo expostos lá, você coloca na Sociedade do Pensamento Livre, na busca do YouTube, abre lá o nosso portalzinho, os programas estão lá disponíveis, tá ok? Para encerrar, gostaria de ler aqui uma contracapa da Sociedade que diz o seguinte: quando nos percebemos no mundo de forma integral, passamos a garimpar saberes em diversas áreas do componente humano, político, social e cultural. Porém, a procura dá-se de forma tão sutil que não identificamos de imediato o que estamos procurando. Quem sou e o que estou fazendo aqui? Esta pergunta, de certa forma, é a motriz do nosso mundo. E é exatamente o despertar da consciência sobre a nossa real existência. As conquistas externas em todas as áreas trazem-nos satisfações inegáveis. E na medida em que o domínio humano se amplia, institui a dúvida se estamos nos aproximando ou nos distanciando da justificativa do nosso existir. Nessa relação com o externo, fica bem evidenciado o saber intrínseco humano revelado. Por mais que queiramos atribuir a fatores genéticos ou transcendentais, espirituais, mesmo aí sabemos que a máxima se dá em exemplos como estes. Deus está em vós. Eu e a árvore somos um. O Espírito está nele. Ou seja, o humano foi o objeto da revelação e é o objeto da recepção de sua própria revelação. Ora, isso torna evidente que os saberes em todas as áreas desenvolvidos ao longo da história humana tinham um lugar comum. Acreditamos que já fizemos uma enorme volta em nosso entorno e que é chegado o momento de voltarmos de onde partimos, nós mesmos. Não devemos em nenhum momento invalidar nossa viagem que nos trouxe onde estamos. Mas será aqui a linha de chegada? A introspecção é a porta que se fecha no consciente para abrir-se ao inconsciente. E tudo de que necessitamos para o conhecimento reside nele. Esse voltar-se proposto na introspecção ainda nos guarda gratas surpresas. Permita-se. Muito obrigado, ouvintes, pela sua companhia até aqui na noite de hoje. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado com o programa Pensamento Livre. Um abraço a todos.
A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559.